Então, por que eu fiz um vídeo falando que eu não sou eu não fui preconceituoso com a Tami, aí no caso da Natura? Quer dizer, eu não concordo com a opção dela, porque eu conheço um outro estilo de vida, eu conheço a palavra de Deus. Nós temos uma família estabelecida por Deus, que é pai, mãe, seus filhos. E eu sou contra todas as instituições, o próprio Facebook, CIA, Nike, Calvin Klein, todas essas marcas aí que apoiam a causa gay. Eu sou contra, mas eu não tenho problema com homossexual nenhum. Pelo contrário, eu tenho pessoas conhecidas que são homossexuais. E eu nunca quis impor Jesus para essas pessoas. Eu nunca quis impor. Eu nunca cheguei para um amigo homossexual meu e falei: Jesus, chama, se converte, senão você vai para o inferno. Sabe por quê, queridos? Porque nem sempre as pessoas precisam da verdade que eu e você tem sobre o Evangelho. Não é isso que elas precisam, não é isso que emocionalmente elas precisam no momento. Elas podem até conhecer essa verdade como uma consequência, mas o que elas precisam de verdade é de ser ouvida. Elas precisam que alguém ganhe a confiança dela para elas contarem por que elas se tornaram homossexuais, por que elas fizeram essa opção. E aí, se for da vontade delas, se elas quiserem ouvir o seu conselho, a sua sugestão, sua palavra, para reverter isso, que elas se revertam. Se não, e aí? É a opção delas. Deus não nos tira a opção de ser o que a gente quiser ser. Vai ter consequência? Óbvio que vai ter consequência. A gente vive em um mundo de ação e reação. Mas eu não vou fazer pessoas sofrerem. Eu não vou ser preconceituoso com pessoas, porque eu fui alvo de preconceito. Preconceito dói. Preconceito machuca. E não foi só pela cor da minha pele, não. Me chamavam de homossexual, de gay, sem eu ser gay. Simplesmente porque eu não tinha namorada. Porque eu não era um cara mulherengo. Eu não fui um cara mulherengo. Tive 3 pessoas que eu me relacionei ao longo da minha vida inteira. Enquanto os meus amiguinhos lá já tinham ficado com 10, 15, ainda naquela fase. Eu era um cara sozinho. Eu era um cara totalmente sozinho. Eu não queria me relacionar com ninguém. Eu não tinha nada para oferecer para ninguém. Eu só tinha feridas dentro de mim. É por isso que eu não tô no Facebook fazendo postzinho de meme da Tami. Glauco, mas você concorda com essa campanha? Eu não concordo. Glauco, mas você concorda com um transexual fazer uma propaganda se colocando como se fosse um homem, um pai, isso estabelecer um novo modelo de família na sociedade? Eu não concordo. E tem mais, não concordo, e eu vou combater essas coisas. Mas eu não vou combater pessoas. Eu não vou combater essas coisas fazendo post, memezinho de pessoas. Sabe por quê? Porque eu não gostaria que ninguém fizesse post, meme de mim. Meme é a mais nova forma de preconceito. É engraçado. Se você for falar da minha cor, eu já ouvi várias piadas de negro. Várias piadas. Eu tenho um monte de piadas de negro na minha cabeça que eu conheço, não porque eu fui ler e pesquisar, porque me contaram. Piadas de negro. Super engraçada. Eu vi várias piadinhas dessa aí, pessoal. Várias. Sabe? Eu já fui alvo de preconceito nessa questão de gênero, mesmo sem ser homossexual, mesmo sem nunca ter esboçado essa questão de adotar essa opção sexual para minha vida. Eu já fui alvo disso tudo. Então por que eu vou ficar fazendo agora meme de Tami, falando, meme ridículo? Eu tenho visto memes ridículos na internet. Eu não sou contra a pessoa, o ser humano, Tami. Eu não vou combater seres humanos. A Bíblia fala que nós fomos chamados para amar uns aos outros. E amar, no meu conceito, no que eu entendi, é o que fizeram comigo quando eu cheguei na igreja. Então eu tenho uma outra concepção. Eu quero falar um pouquinho agora sobre Jesus. E eu vou finalizar esse vídeo. Eu não consigo ver um Jesus que muitos pregam hoje. Eu conheço Jesus pessoalmente e o conheço através da sua palavra. Sabe, eu o conheço, mas eu não consigo ver um Jesus carrasco. João Batista, a voz do que clama no deserto, foi contundente de pregar o evangelho, denunciar uma geração corrompida pelo pecado. Hipócritas, raça de víbora, falava isso com as pessoas daquela geração. Paulo foi um cara ali que teve as suas confusões ali com Pedro, questões religiosas, que pode comer, que não pode comer, circuncisão, circuncida, não circuncida. Sabe, Pedro foi um cara duro. Agora Jesus, eu não vejo esse Jesus.
Jesus, ele estava rodeado de pessoas. Desde que ele fez o primeiro milagre, ele sempre estava rodeado de pessoas. Se você for catalogar as curas, os milagres que Jesus fez na Bíblia, Jesus, ele curou lá a mulher do fluxo de sangue. Sabe com quem que Jesus teve problema? Com religiosos. Existiam muitos religiosos, fariseus, saduceus, zelotes, escribas. Jesus tinha problema com os religiosos. Sabe por quê? Porque eles, vamos pegar aqui os escribas eram os mestres da lei. A lei é a Bíblia, era o Velho Testamento que estava vigente naquela época. Eles eram os mestres, eles conheciam de có e salteado, eles eram os doutores da lei. E Jesus teve problema com essa galera. Jesus, ele infelizmente teve problema com os fariseus, com os escribas, com os saduceus, com os zelotes, com todo mundo. Com políticos, com Roma. Agora, eu nunca ouvi dizer que Jesus teve problema com o povo. Jesus não teve problema com o povo. Ele foi duro sim com o povo muitas vezes, mas ele foi duro, mas ele já tinha ganho o coração daquele povo. A Bíblia diz que Jesus, ele olhou para a multidão e ele teve compaixão da multidão. E aí ele foi lá, pregou sim o evangelho, ensinou. Jesus ensinava, Jesus era didático, era professor. Ele ensinava as pessoas o certo e o errado, mostrava os porquês de cada coisa, respondia as perguntas, ele não jogava a lei na cara das pessoas, não, ele aplicava de uma forma que as pessoas entendiam, na linguagem que a pessoa podia entender. E aí depois as pessoas tiveram fome, ele foi lá e falou, opa, vamos a gente mesmo dar de comer para essas pessoas. Os discípulos, mestre, como assim, o senhor está doido? Como é que a gente vai dar de comer para mais de 5.000 pessoas? Só mulher e criança são mais de 5.000 pessoas. Como é que a gente vai dar de comer para eles? Jesus falou, o que vocês têm aí de comida? A gente não tem nada, tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Traz esses 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus foi lá e multiplicou. E Jesus matou a fome dessas pessoas, fome de pão também, não foi só a fome espiritual. Aí tem lá que Jesus também foi ter um encontro lá com a mulher samaritana. Existia uma briga, uma rixa entre judeus e samaritanos, que eles não se davam. Eles nem atravessavam a cidade um do outro. Por isso que aconteceu lá aquela história lá do bom samaritano. Por isso que ele é chamado de bom samaritano. Porque o pessoal de Samaria e o pessoal da Judéia, eles tinham um problema. Então, assim, o que eu quero dizer para você com isso? Jesus, ele foi lá ao encontro daquela mulher. E lá ele conversou com aquela mulher. Ele ouviu aquela mulher. Aquela mulher abriu o coração. Jesus falou, me dê de beber. Me dê de beber. Sabe, eu preciso de água. E aí ela, como podes tu, sendo judeu, me pedindo água? E aí ali rolou uma conversa ali entre os dois. Jesus falou, olha, se você soubesse quem está pedindo água, eu posso te dar muito mais que água. Eu posso te dar muito mais que isso aqui, ó. Eu posso te dar da água da vida. Quando Jesus falou da água da vida, Jesus entrou nas emoções dela. E Jesus foi lá e falou, vai lá e chama o teu marido. Jesus já sabia. E ela falou, eu não tenho marido. Ele falou, eu sei que você não tem marido. Você já teve 5 pessoas na sua vida, 5 homens na sua vida. E o que você está agora, ele não é seu, ou seja, a mulher era uma amante. E aí Jesus foi lá e ouviu aquela mulher. Aquela mulher, ela foi curada naquela noite. Ela saiu tão maravilhada que ela foi lá e foi falar de Jesus, do amor de Jesus, para a cidade, para o pessoal ali que ela morava. Maria Madalena, que estava ali no chão para ser apedrejada, porque os escribas, os fariseus, a lei mosaica dizia que se uma mulher fosse pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada. E aí Jesus, ele foi lá, estava passando ali, ajoelhou ali, abaixou ao lado daquela mulher ali, entrou na frente dela, todo mundo furioso, com a pedra na mão para atacar na cabeça dela, para matar aquela mulher. E quantas mulheres já não haviam sido mortas daquela forma ali? Ela seria só mais uma. E aí Jesus foi e falou, olha só, você aí, que se acha santo o suficiente, que nunca pecou, que nunca cometeu um erro, como essa mulher está cometendo, bora, mete a primeira pedra nela, atira a primeira pedra nela. Sabe o que Jesus fez? Jesus não acusou, Jesus não falou, seus hipócritas, raça de víbora, querendo matar uma mulher. Não, Jesus não fez isso. Jesus levou aquelas pessoas a pensarem, a se depararem com o seu próprio espelho, com o seu próprio eu. Caraca, realmente, nós já erramos tanto e agora nós queremos matar uma pessoa porque ela está errando também. Embora não seja o mesmo erro, é um erro. E Jesus foi ali e arrancou Maria Madalena daquele apedrejamento que ela ia sofrer. Livrou. E Jesus olhou para ela e falou, quem te acusou? Olha em volta.
Não tinha mais ninguém, todo mundo abandonou, jogou as suas pedras e foi embora. Quem foi que te acusou, filha? Ela olhou para ela, Maria Madalena olhou para Jesus e falou: ninguém, mestre. Ninguém, eu ia morrer, o Senhor me salvou. Ninguém. Jesus falou: olha, nem eu te acuso. Vai, não peques mais. Nem eu acuso você. E a Maria Madalena começou a seguir Jesus. Ela virou praticamente uma discípula de Jesus depois disso. Mas Jesus não foi lá pregar o evangelho para Maria Madalena. Minha filha, o povo está querendo te apedrejar, você tem que me aceitar como seu Senhor e Salvador. Essa vida de prostituta, pelo amor de Deus, minha filha, sabe? Não, Jesus, ele penetrou na alma daquela mulher. Na alma. Ele falou: quem te acusou, minha filha? Quem foi o preconceituoso que matou, que ia matar você, que te matou? Minha filha, nem eu vou julgar você. Não interessa se você é prostituta. Qual é a diferença, pastor, de uma prostituta e de um transexual? Qual é a diferença? Jesus estaria no Facebook, no Twitter, no Instagram, postando videozinho, memezinho da Tami? Ele estaria fazendo isso? Ah, mas você estava... Não, eu não... Queridos, eu creio no Jesus que me salvou, que me aceitou do jeito que eu sou. Eu vim da lama, eu vim da sarjeta, eu vim do monturo, ninguém me queria. Eu estava dormindo nas ruas, as pessoas passavam perto de mim e cuspiam. Eu fui alvo de preconceito, de gênero, de cor, de classe. E Jesus não veio pregar o inferno para mim, muito embora hoje eu saiba que é uma realidade, que de fato, que se a pessoa que não se converte, que não entrega a sua vida para Jesus, que não se arrepende, ela está assim sujeita à condenação eterna. Mas eu não vou jogar isso na cara das pessoas. Porque a fome que eu tinha não era fome de saber do verdadeiro evangelho, porque eu era uma criança, nem de evangelho eu tinha condição, cabeça para saber ainda naquela época. Eu precisava de pão emocional. Eu precisava de consolo. Então muitas pessoas estão precisando disso. Por isso que eu não concordo de ir para a internet atacar a transexual. Tá certo o que ela está fazendo, segundo os nossos conceitos que somos cristãos? Não tá certo. Segundo o conceito da família, sabe, brasileira, não tá certo. Mas nós não temos que ficar fazendo memezinho, colocando memezinho na internet, atacando as pessoas. Você quer falar da instituição por ter feito isso? Fale da instituição, mas não acuse as pessoas. E você pode achar, pô, um memezinho não tem nada a ver. Tem sim, queridos. Isso chega na pessoa, a pessoa vai ver, isso machuca a alma da pessoa. Hoje eu estava assistindo um vídeo do Fábio Assunção, aquele ator que teve problema com bebida, com crack, e foi pra sarjeta, um ator brilhante, talentoso, e foi pra sarjeta, sabe? Você sabe a história dele. E hoje ele tá limpo. E ele falando das palavras, dos memes que ele via, que machucou a alma dele. Como uma pessoa tá no chão e você vai fazer meme? Você não concorda com a Tami? Beleza, prega pra sua igreja. Ensina a sua igreja que é errado. Mas não vá pra internet ficar fazendo memezinho das pessoas. Eu não sei qual é a imagem que você tem de Jesus, mas o Jesus que me salvou, ele não veio falar de inferno pra mim. E se tivesse falado, eu não seguiria esse Jesus. Se ele não tivesse entrado pela porta da minha alma, eu não seguiria. Eu morreria no meu sofrimento. Eu optaria pela vida do crime. Eu optaria pela vida do homossexualismo, por qualquer escolha que alguém pudesse falar que eu tinha valor. Menos por um Deus carrasco que iria me lançar para o inferno. Eu não acredito nesse tipo de evangelho. Eu acredito num tipo de evangelho que acredita nas pessoas, que resgata as pessoas. Eu acredito num tipo de evangelho que dá a mão para as pessoas, que dá tempo para as pessoas sair do pecado. Eu não acredito em conversão instantânea. Você passou a vida inteira fumando maconha, fumando crack, fazendo um monte de coisa e você vai para Jesus, plim! Num passe de mágica, você vai lá e se converte e deixa de fazer tudo que você faz. Existe esses casos, existe. Mas o ser humano, ele precisa de tempo. Ele precisa de tempo. Então essa é a minha postura. Deus me chamou e eu disse não para o chamar de Deus. Falei: Senhor, eu não quero, Senhor. Eu quero viver minha vida, Senhor. Sabe, eu quero poder morar no exterior. Eu quero poder viver um estilo de vida. O estilo de vida que eu vivo aqui hoje.
andar de bicicleta, ter paz, morar num lugar desse aqui top. Aqui eu tô no quintal da minha casa, eu tô dentro da propriedade que eu moro aqui. Eu queria ter paz. E Deus falou comigo, me chamou quando eu era criança. Esse ano ele falou comigo novamente, ele falou, olha, muito bom que você está vivendo aí, foi eu que te proporcionei isso aí, você precisava desse tempo, desse refrigério na alma, você perdeu uma filha, você está machucado, só que eu te chamei para um propósito, você vai acreditar nas pessoas, porque tem muitos pastores aí que não estão acreditando nas pessoas. Eles são moralistas, eles pregam o evangelho, são contundentes, São João Batista, São Pedro, São Paulo, pregam o evangelho, sabe falar da lei, sabe descer a espada, mas eles não servem para confortar a alma das pessoas, porque eles não sofreram. Ou então, se sofreram, foram neutralizados pelo sofrimento. Eu preciso de um cara sensível que nem você para poder falar com homossexual, para poder falar com transexual, para poder falar com o menino que mora na rua. E eu disse não para Deus durante muito tempo, e por isso que hoje eu estou aqui dizendo sim. Por isso que eu falei para Deus, sim, Senhor, eu vou cumprir um propósito aqui, que é de estudar, e eu vou voltar. E Deus falou para mim, olha, eu chamei você por todo mundo. Eu chamei você para todo mundo. Para todo mundo. Nem todo mundo que você pregar o evangelho você vai ganhar. Pessoas que você vai falar de mim para eles, elas vão, infelizmente, sofrer a condenação eterna. Mas você não vai maltratar essas pessoas por isso. Você não vai obrigar, você não vai impor o evangelho para essas pessoas. Você não vai ferir as pessoas. Você não vai usar suas palavras como dados inflamados contra essas pessoas. Você não vai. Eu chamei você para ser diferente. E essa é a minha postura diante de tudo isso que eu estou vivendo. Concordo com a transexualidade, homossexualidade? Não. O pecado que mais machuca o coração de Deus se chama pecado sexual. Foi por causa do pecado sexual que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Foi por causa de perversidade sexual também que Deus mandou o dilúvio sobre a terra. Não concordo com o pecado sexual. Não concordo com o erro. Mas eu não tenho dificuldade nenhuma de ter amigos homossexuais, respeitar. De sentar com ele, de comer com ele, de ir para o restaurante com ele, de levar ele para minha casa. Eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho dificuldade nenhuma. E é uma meta minha ter amigos homossexuais. Quanto mais, melhor. Porque eu quero mostrar para essas pessoas que eu sou um cristão diferente. Sabe, você que é homossexual, você que tem problema com drogas, quero falar uma coisa para você. Você tem um valor. Você tem um valor. Falaram isso para mim. E Jesus endossou. Jesus, ele afirmou, reforçou isso na minha vida, confirmou. Você tem um valor. Você tem um valor. Não importa quem você seja. Não importa quem você seja. Nós podemos até discordar de muitas coisas. Nós podemos até não ter o mesmo time de futebol. Nós podemos até não ter a mesma mentalidade, os mesmos ideais e conceitos sobre gênero. Nós podemos até não ser parecidos em muitas coisas. Mas eu jamais vou discriminar você. Jamais vou discriminar você. Porque você é um homossexual. Tudo bem, se você aí é um ladrão que fere, que machuca as pessoas, aí com certeza você precisa ser punido pela lei, porque aí você machuca as pessoas. Mas eu não vejo um homossexual machucando ninguém. Pelo contrário. Você vai nos salões de beleza, você vê hoje profissionais super dedicados que são homossexuais. Você vai em restaurantes, você vê profissionais dedicados que são homossexuais. Então a minha obrigação é amar essas pessoas. E eu as amaria sem ser por obrigação. Então é para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado por todo mundo. Existe um chamado sobre a minha vida, por todo mundo. E eu vou cumprir esse chamado. Eu disse sim para Deus. Eu vou cumprir esse chamado. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração. Nos vemos em uma próxima oportunidade.